Você já se perguntou por que, mesmo diante de dificuldades financeiras, algumas pessoas continuam gastando em certos hábitos? Do desejo por tatuagens à busca por itens de luxo, apresentarei 15 gastos recorrentes de pessoas com recursos limitados. Se você quer saber quais são, assista até o final. Tatuagem. Tatuagens muitas vezes transcendem barreiras financeiras, tornando-se uma expressão universal. É quase como uma reação à instabilidade na vida. A falta de ordem pode desencadear um impulso repentino por uma tatuagem marcante, mesmo que suas ramificações futuras sejam incertas. O que começa como uma simples marca corporal, seja uma tatuagem tribal ou uma palavra japonesa, muitas vezes evolui para designs mais intrincados, às vezes resultando em arrependimentos ao longo do tempo. A aura de rebeldia e singularidade associada às tatuagens é frequentemente diluída conforme essa prática se torna comum, diminuindo a sensação de individualidade que costumava acompanhar cada tatuagem. Cigarros e álcool. O consumo persistente de cigarros e álcool, mesmo em meio a restrições financeiras, destaca-se como um comportamento arraigado. Esses hábitos, apesar do potencial aumento exorbitante no preço dos cigarros, mantêm-se como respostas automáticas ao estresse ou à rotina diária. Algumas pessoas, mesmo diante da escolha entre um maço de cigarros e uma refeição básica, optam pelo tabaco, ilustrando a profundidade da habitualidade e a falta de reflexão sobre esses hábitos. Gastos em beleza. Os gastos em beleza, como unhas de acrílico, extensões capilares e cílios postiços, parecem incompatíveis com a situação financeira de algumas pessoas. Mesmo enfrentando déficits educacionais ou a falta de habilidades profissionais, esses indivíduos não negligenciam seus compromissos estéticos recorrentes. Em meio a restrições financeiras, surge o paradoxo de investir em despesas que representam responsabilidades contínuas, um luxo incompatível com sua condição atual. Jogos de azar. A atração por jogos de azar, como loterias e apostas esportivas, é marcante entre aqueles com dificuldades financeiras. Mesmo diante de apertos financeiros, muitos reservam parte de seus recursos na esperança de uma reviravolta financeira imediata. Alguns chegam ao extremo de sacrificar pagamentos essenciais, como o aluguel, em favor de uma ida ao cassino, alimentando a ilusão de que só mais uma aposta resolverá seus problemas financeiros. A compra de bilhetes de loteria ou raspadinhas se torna uma escolha recorrente, representando a busca incessante por um sonho inalcançável, enquanto os mais ricos sabem dessa dinâmica e os mais necessitados continuam sonhando com o impossível. Planos de parcelamento. Os planos de parcelamento para adquirir produtos de alto valor, como televisores ou celulares novos, muitas vezes iludem as pessoas com limitações financeiras. Apesar de possuírem recursos para um pagamento inicial ou a primeira parcela, a capacidade real de arcar com esses itens ainda é questionável. Esse comportamento, muitas vezes, reflete um ego impulsionado pela pressão social, levando a aquisições que ultrapassam a realidade financeira dos indivíduos. Animais de estimação. A posse de animais de estimação por indivíduos com recursos limitados revela um paradoxo complexo. Apesar do amor evidente por seus animais, essas pessoas muitas vezes não conseguem proporcionar o cuidado adequado, resultando em situações em que os animais permanecem dentro de casa por longos períodos, contribuindo para o acúmulo de odores desagradáveis. Esse conflito entre o afeto pelos animais e a impossibilidade de permitir que sejam cuidados de maneira adequada ilustra a tensão enfrentada por aqueles que lutam para equilibrar suas paixões com suas limitações financeiras. Modificações de carros. Os gastos em modificações de carros, como escapamentos barulhentos e peças personalizadas, frequentemente são observados entre aqueles com recursos financeiros limitados. Essa tentativa de modificar veículos mais antigos não contribui necessariamente para o desempenho dos carros, nem adiciona valor real aos mesmos. A busca por escapamentos mais ruidosos muitas vezes é vista como uma expressão de status ou individualidade, embora não se traduza necessariamente em uma melhoria prática ou financeira para esses indivíduos. Acessórios de marcas famosas. A busca por acessórios de marcas famosas, como óculos de sol de grife, é uma característica notável entre pessoas com recursos financeiros limitados. A posse desses itens muitas vezes reflete uma tentativa de projetar uma imagem de riqueza ou prestígio, embora as circunstâncias financeiras não correspondam à realidade. A reprodução em grande escala de marcas renomadas evidencia essa tentativa de alcançar uma aparência sofisticada, muitas vezes por meios inautênticos e com produtos de origem duvidosa. Viagens e experiências luxuosas. O gasto excessivo em viagens e experiências luxuosas por meio de empréstimos ou fundos emprestados é uma prática comum entre aqueles com dificuldades financeiras. A pressão social para manter uma fachada de prosperidade muitas vezes leva essas pessoas a recorrerem a empréstimos ou a pedir dinheiro emprestado para financiar viagens extravagantes e destinos luxuosos. A busca por esse tipo de estilo de vida, acima das possibilidades reais, muitas vezes leva a situações de endividamento pessoal, sacrificando a estabilidade financeira a longo prazo em troca de momentos passageiros de indulgência. Esquemas de golpes. O envolvimento em esquemas de golpes ou consultas a adivinhos é uma tendência entre indivíduos com dificuldades financeiras. Mesmo diante de recursos limitados, algumas pessoas investem suas economias em esquemas de pirâmide ou caem em histórias fraudulentas. Elas buscam resultados imediatos, às vezes se envolvendo em esquemas que prometem retornos exorbitantes, mas que raramente se concretizam. Esse comportamento reflete uma busca por soluções rápidas para sair da situação financeira desfavorável, ignorando os métodos tradicionais e realistas para alcançar estabilidade econômica. Perfumes de luxo. A compra de perfumes de luxo é uma prática frequente entre pessoas enfrentando dificuldades financeiras. Mesmo em momentos de aperto, muitos indivíduos optam por adquirir múltiplos frascos de perfumes caros.
A sensação de usar essas fragrâncias exclusivas pode representar um pequeno luxo em meio a uma situação financeira difícil. No entanto, esses produtos muitas vezes são réplicas ou versões de baixa qualidade, oferecidas a preços acessíveis, para simular a experiência das versões autênticas, refletindo um desejo de status e indulgência dentro das limitações financeiras. Plataformas de comércio online. As compras em plataformas de comércio online se tornam comuns entre pessoas com recursos financeiros limitados. Mesmo enfrentando restrições orçamentárias, esses indivíduos recorrem a essas plataformas em busca de ofertas, adquirindo itens supérfluos e muitas vezes desnecessários. Essas compras, embora pareçam uma boa ideia devido aos preços baixos, frequentemente resultam em aquisições que acabam esquecidas e acumuladas, sem servir a um propósito real, refletindo a busca por gratificação instantânea dentro de um contexto financeiro restrito. Calçados da moda. A atração por calçados da moda, como os tênis da marca Jordans, é comum entre aqueles com recursos financeiros limitados. Mesmo enfrentando dificuldades, muitos indivíduos priorizam a compra desses produtos, muitas vezes em detrimento de necessidades básicas. A busca pelo último lançamento é um reflexo do impulso do marketing e da pressão social para adquirir itens considerados como símbolos de status, mesmo que representem gastos desnecessários ou um desequilíbrio financeiro. Refeições fora de casa. A tendência de consumir refeições fora de casa ou pedir delivery é notável entre indivíduos com dificuldades financeiras. Mesmo que cozinhar em casa seja uma opção mais econômica, muitos optam por gastar comendo fora, acreditando ser mais barato. No entanto, essa prática muitas vezes acaba sendo mais dispendiosa a longo prazo, alimentando não só a indústria de restaurantes, mas também as taxas extras de entrega e os custos adicionais dos cartões de crédito. A busca por comodidade e variedade na alimentação pode resultar em um desperdício financeiro considerável. Itens aleatórios. Os gastos em itens aparentemente aleatórios, como fogos de artifício e trampolins, surgem ocasionalmente entre aqueles com recursos financeiros limitados. Às vezes, indivíduos nessas condições realizam negócios ou trocas curiosas que não envolvem dinheiro diretamente, como receber um animal ou um objeto. No entanto, esses itens adquiridos inesperadamente podem gerar mais despesas, como o cuidado do animal ou a manutenção do objeto. Isso mostra um comportamento que mistura a aleatoriedade financeira com um certo grau de aposta, resultando em aquisições que talvez não acrescentem valor financeiro real à vida dessas pessoas. Obrigado por assistir. Espero ter contribuído de alguma forma. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Não perca as próximas novidades. Até a próxima!